Pessoal, boa noite a todos. Quem entrou depois eu não dei boa noite. É, Como eu falei semana passada, essa aula de filtrativos aqui ela é um pouquinho mais extensa, tá? Então eu vou gastar 2 aulas com ela. A gente vai começar hoje esse slide aqui, eu vou terminar ele só na semana que vem. E aí a gente vai finalizar a matéria da segunda prova, tá? E semana que vem eu passo a segunda prova para vocês. Eu disponibilizo, vai ter uma semana para fazer também, assim como foi a primeira. Mas bom, vamos lá ver o que que é isso aí, o que que é filtrativo, tá? É uma aplicação do amplificador operacional e vocês vão entender o porquê desse nome aí e também por que é uma aplicação tão importante, tá? Em eletrônica. Só mudar o esquema aqui. Bom, eu relembrei um pouquinho com vocês quando eu falei de resposta em frequência, né? Sobre a resposta em frequência dos filtros passa baixa e passa alta. E falei também de forma geral, né, da resposta de todos os tipos de filtro. E relembrando aqui de novo, a gente tem 4 tipos de filtros básicos se a gente olhar para a resposta em frequência de cada um, tá? É o passa-baixa, onde eu tenho uma banda de passagem até a frequência de corte, vou deixar passar sinais, e após a frequência de corte eu vou cortar, eu não vou deixar passar sinais, é a banda de rejeição, tá? Tem o filtro passa-altas, que é o contrário, eu vou deixar passar sinal acima dessa frequência de corte. E aqui embaixo eu tenho o passa-faixa, que eu vou deixar passar sinais com frequências só entre essas duas frequências de corte, tá? Se estiver entre as duas vai passar, se estiver fora eu vou rejeitar. E tem o contrário dele, que é o rejeita-faixa. Dentro dessa faixa aqui, eu vou rejeitar os sinais, fora dela eu vou deixar passar. E a gente também tem um quinto tipo de filtro que não está aqui, que é o passa-todas, tá? O passa-todas, se a gente olhar para a resposta em amplitude, ela é igual para qualquer frequência, eu deixo passar sinais de qualquer frequência, mas eu uso o filtro passa-todas quando eu quero mexer na fase do meu sinal, tá? Se eu quero adiantar ou se eu quero atrasar o meu sinal. Mas quando eu falar de filtro passa-todas, vocês vão entender melhor aqui, tá? Eu não coloquei ele aqui porque não dá para olhar só para a resposta e amplitude dele, tem que olhar para a fase. Bom, mas os filtros, né, os circuitos que a gente chama de filtro, esses 4 que eu mostrei ali, a gente consegue fazer isso aí com elementos passivos. Provavelmente circuitos 2 foi falado para vocês o que que era um filtro passa-baixa, o que que era um filtro passa-alta e o passa-faixa o rejeita também, tá? Mas bom, por que que eu vou falar disso aqui em eletrônica de novo e por que esse nome filtro ativo? Qual que é a diferença no filtro ativo para um filtro passivo, tá? É, Bom, aqui em eletrônica a gente vai estudar os filtros ativos que tem um amplificador operacional no meio do circuito, que é um elemento ativo, é um elemento que recebe alimentação externa, né, do circuito, além das tensões do circuito que eu estou processando, eu tenho alimentação externa do meu amplificador operacional, são aquelas tensões contínuas, né, normalmente mais e menos 15 volts, que eu tenho que usar para polarizar esse amplificador operacional. É, Bom, e aqui tem um exemplo de um filtro passivo de segunda ordem, onde é um circuito RLC. Eu tenho um indutor, um resistor e um capacitor no circuito. E esse circuito aqui ele funciona como um filtro passa-baixas de segunda ordem, tá? De segunda ordem porque eu tenho 2 elementos armazenadores de energia aqui, um indutor e um capacitor. Esse filtro, o filtro ativo que está em vermelho aqui na direita, esse aqui também é um filtro passa-baixas, tá? E de segunda ordem, eu tenho 2 elementos armazenadores de energia, 2 capacitores no meu circuito. Bom, os dois realizam a mesma tarefa, os dois são um filtro passa-baixas. Mas quais são as vantagens de um filtro ativo em relação a um filtro passivo? E se é que tem desvantagem, quais são também? Bom, no filtro passivo, a gente não consegue projetar um ganho para ele sem alterar a resposta em frequência. E normalmente ele vai ter um ganho muito pequeno, o nosso filtro passivo. A gente nunca consegue um ganho muito grande. E no filtro ativo, não. Eu consigo ter um ganho alto, e eu consigo projetar esse ganho de maneira independente da minha resposta em frequência. Eu consigo ter a resposta em frequência com a característica que eu quero e projetar o meu ganho separadamente. É, Bom, e a outra vantagem, a maior vantagem do filtro ativo,
que é a impedância de saída do circuito ser muito baixa, a impedância de saída do amplificador operacional, né, que é muito baixa, que possibilita a gente conseguir conectar filtros ativos em cascata. Daí eu pegar vários filtros ativos, conectar em cascata e fazer um filtro de ordem maior. Por exemplo, se eu pegar dois desse aqui de segunda ordem e conectar em cascata, pegar a saída de um, conectar na entrada do outro, dois de segunda ordem vão me dar um filtro de quarta ordem, que vai ter uma resposta melhor, vai me dar uma liberdade de projeto maior. Eu posso fazer isso sem problema nenhum, que eu não vou ter perda de sinal por causa do amplificador operacional. O filtro passivo, a gente também pode conectar vários em cascata, só que a gente começa a ter perda do sinal. Tá? A tensão começa a cair, a gente tem queda de tensão no meio do caminho, e o nosso sinal vai começar a ser atenuado demais, até em frequências que a gente não deseja que ele seja atenuado. Então, uma vantagem também do filtro ativo é isso, é o poder conectar vários estágios em cascata. E o filtro ativo, apesar dessas vantagens e ele ter muitas aplicações, ele tem uma desvantagem, tá? Que é a operação limitada para altas frequências. Eu fico limitado à frequência que eu consigo chegar com o meu amplificador operacional, né? A gente viu que o amplificador operacional tem uma resposta em frequência de filtro passa-baixas e eu consigo amplificar tensões até uma certa frequência. Quando eu fecho a malha dele, eu tenho um ganho de malha fechada, eu aumento a minha largura de banda, tá? Mas eu sempre vou ter aquela frequência de ganho unitário, que no 741 é 1 MHz. E eu nunca vou conseguir amplificar sinais maiores do que aquilo. Então eu tenho essa limitação no filtro ativo, tá? No passivo, eu não tenho limite de frequência, porque eu consigo projetar o meu filtro para trabalhar. Mas bom, se eu quiser projetar um filtro passa-baixas, por exemplo, o filtro ativo não vai ter problema nenhum, porque eu vou projetar ele lá na frequência que der problema, eu já vou estar cortando mesmo, não vai me dar problema maior, tá? Mas a gente tem uma infinidade de aplicações em eletrônica para esse circuito aqui, principalmente circuitos que mexem com processamento de sinal, onde eu tenho que amostrar um sinal, muitas vezes converter um sinal analógico para digital, eu preciso filtrar ele para eu não converter ruídos, ou então para eu limpar um sinal. Telecomunicações também é muito comum a gente multiplicar sinais de diferentes frequências e depois ter que separar esses sinais, e a gente faz tudo isso aí com filtros, tá? E os filtros ativos são os circuitos mais eficientes para se fazer isso num circuito eletrônico. E nessa aula, na próxima, a gente vai ver aqui como é que a gente faz para projetar um filtro ativo de acordo com algumas especificações de projeto que a gente tem. Frequência de corte, ganho, e tem outras também que vai ficar mais claro depois, que é atenuação na banda de passagem, a velocidade, a taxa de decaimento. A gente consegue projetar várias coisas no filtro ativo aí, atender várias especificações de projeto. Bom, e para falar melhor aqui quais são essas especificações de projeto, tem uma resposta em frequência aqui de um filtro passa-baixas, tá? Essas especificações servem para qualquer tipo de filtro. Estou pegando o passa-baixa aqui como exemplo, tá? Nem toda resposta de filtro ela é bonitinha, tá, gente? Nem sempre ela é retinha na banda de passagem e decai com uma taxa ali fixa. Nem sempre ela é certinha. Mas a gente tem que é, estipular limites aqui para essas ondulações e também para a taxa de decaimento aqui na minha região de transição, tá? Bom, no filtro passa-baixas, a gente tem que determinar o que? Normalmente, a frequência de corte, tá? E aqui a minha frequência de corte não está muito bem definida aqui nessa resposta. Aqui eu tenho duas frequências, uma vai estar um pouquinho antes da frequência de corte e outra vai estar um pouquinho depois, tá? Eu tenho um ômega P, que é a borda da banda ou faixa de passagem. Quando eu falar banda ou faixa é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Então, o ômega P é a frequência que me dá o limite aqui da minha banda de passagem, quando eu chego até aqui nesse ponto. E eu tenho o ômega S também, que é o limite da minha banda de rejeição. A minha banda de rejeição começa no ômega S, tá? Então, eu tenho essas duas frequências. A gente vai chegar na frequência de corte também, dependendo do nosso filtro, mas a gente pode ter esse tipo de especificação também. Bom, vocês estão vendo aqui que a gente tem ondulações, tá? Tanto na banda de passagem,
e na banda de rejeição também. A gente tem essas ondulações. E a gente determina aqui na banda de passagem uma amplitude máxima para essas ondulações. Esse A máximo, normalmente a gente nunca passa de 3 dB, tá? Fica entre, o ideal é que seja zero, né? Mas a gente pode ter uma pequena ondulação na banda de passagem para melhorar outras características do filtro, como a taxa de decaimento. Sempre que eu aumentar a taxa de decaimento, eu vou pagar um preço por isso, que normalmente são essas ondulações na banda de passagem. Bom, e eu tenho aqui o A mínimo, que é o quê? A atenuação mínima na minha banda de rejeição. Seria é, uma atenuação aqui, um valor fixo e não um, uma faixa, tá? Seria que a partir de quantos dB eu começo a considerar que é banda de rejeição. Normalmente, quando eu estou em menos 20 dB abaixo da minha banda de passagem, ou eu posso considerar mais também, 40, 60, eu considero que isso aí já é banda de rejeição, tá? Principalmente para os filtros que continuam caindo, que não param de decair, eu tenho que estipular bem aí o que que é banda de rejeição, o que que não é. Bom, e a gente tem aqui a faixa de transição, que também é um parâmetro muito importante da nossa resposta de frequência, tá? Essa faixa de transição, esse decaimento que ocorre aqui entre a banda de passagem e a banda de rejeição, ele pode ser lento, tá? Ou pode ser muito rápido. Eu posso ter um decaimento próximo ali da resposta ideal, que seria um decaimento vertical, ou eu posso ter um decaimento mais inclinado. Eu consigo projetar isso com o filtro ativo. Quanto mais inclinado, melhor, né? A gente pode pensar assim, mais próximo da frequência, da resposta de frequência ideal, né? Mas, como eu falei, a gente paga um preço para aumentar a taxa de decaimento na nossa resposta em frequência. Se a gente aumentar muito, a gente vai ter um filtro que vai dar um circuito muito maior, um circuito muito mais complexo, e a gente não consegue fugir aqui dessas ondulações na banda de passagem, que podem ser ruins também. Bom, aqui também tem o exemplo de uma resposta em frequência de um filtro passa-faixa, tá? Aqui também a gente tem os mesmos parâmetros. A região de transição aqui, a frequência na borda da banda de passagem, na borda da banda de rejeição, só que a gente vai ter duas, a gente vai ter uma inferior, uma superior, tá? A gente tem sempre os dois lados aqui quando é um passa-faixa ou um rejeita-faixa. Bom, mas como é que eu faço para projetar um circuito com amplificador operacional, resistores e capacitores capaz de me dar essa resposta em frequência? Essa resposta em frequência vai relacionar a saída com a entrada do meu circuito, tá? Eu tenho que chegar num circuito que vai me dar essa característica aqui. Bom, como é que eu faço isso? Eu tenho que projetar seguindo alguns passos. O primeiro passo do projeto é a gente chegar numa função de transferência, que é o quê? A equação do nosso circuito no domínio da frequência, no domínio S, que alguns chamam de domínio de Laplace, porque a gente tem que aplicar a transformada de Laplace para levar para esse domínio da frequência. Mas vou falar melhor aqui mais para frente de resposta de função de transferência. Vocês vão refrescar a memória aí o que que é isso, tá? Bom, e depois que a gente chega na função de transferência, se a gente não quiser trabalhar com uma função de transferência é, exata, né, uma função muito teórica, a gente tem algumas aproximações. Se a gente não quiser obter essa função de transferência do zero, a gente tem algumas aproximações de filtro que são padrões de resposta em frequência, padrões de função de transferência, que a gente consegue chegar neles e e conseguir chegar num filtro de um circuito de uma maneira mais simples do que eu pegar, desculpa, do que eu pegar uma função de transferência qualquer e ter que quebrar a cabeça para chegar naquele filtro. Se eu pegar uma função de transferência que é uma aproximação, que tem um nome específico, isso já foi estudado, né, por outras pessoas antes, isso facilita a gente a chegar num circuito para essa resposta em frequência que a gente quer. Bom, e para a gente chegar nesse circuito, eu vou ensinar aqui uma maneira analítica de fazer isso. Desculpa. Uma maneira analítica da gente fazer isso, puramente matemática, tá? Para duas aproximações que são mais simples.
Mas a gente tem algumas ferramentas para facilitar a nossa vida e chegar nesse circuito que são o quê? Softwares e tabelas. A gente tem hum, alguns softwares para projetar filtro ativo. Semana que vem eu vou mostrar um para vocês, tá? Que é o Filter Pro. E a gente pode também ir por tabelas. É um método também da gente chegar no filtro. Eu vou falar disso aqui, desse método das tabelas, só semana que vem. Bom, mas hoje vou falar de maneira geral como é que a gente chega na função de transferência e no circuito de um filtro ativo. Mas primeiro vamos concentrar aqui como é que a gente chega na função de transferência, tá? Bom, um filtro, como eu falei, a função de transferência, eu vou relacionar a tensão de saída com a tensão de entrada desse filtro, seja qual for ele, tá? Se for um passa baixa, se for um passa altas, passa faixa, enfim, ele vai ter uma função de transferência que vai relacionar a tensão de saída com a tensão de entrada. E essa função de transferência está no domínio S, está no domínio da frequência. E eu consigo descrever ela pela divisão de dois polinômios sempre, tá? Eu tenho um polinômio de ordem m no numerador e tenho um polinômio de ordem n no denominador, tá? E esses coeficientes aqui a, am até a0 e bn-1 até b0 são números reais, que multiplicam cada fator aqui, cada parcela desses polinômios, tá? Bom, e eu falei para vocês que um filtro de segunda ordem, ele tem dois elementos armazenadores de energia, né? No caso do filtro ativo, vão ser dois capacitores, sempre, porque eu não tenho indutor no filtro ativo. Se eu tiver um filtro de quarta ordem, ele vai ter quatro capacitores. Se eu tiver de seis, de sexta ordem, vai ter seis capacitores, por aí vai. E sempre o polinômio da função de transferência desses filtros, a ordem do polinômio do denominador, a ordem n, vai ser a ordem do filtro, tá? Vai ser a quantidade de elementos armazenadores de energia que eu tenho no meu circuito. E essa ordem n do denominador, ela sempre tem que ser maior ou igual à ordem do numerador para que o meu filtro seja um circuito estável, tá? Senão, vai ser um circuito instável se eu tiver um grau m maior que n. Isso aí não pode, tá? Senão, o meu circuito não vai servir para nada. Bom, e aqui só os coeficientes A e B, falei já que eles são números reais. Bom, e a gente pode trabalhar com esse polinômio aqui, a gente vai trabalhar com esse polinômio na maioria dos filtros que a gente vai projetar, só que sempre vocês vão ver que nunca vai ser um polinômio muito grande, sempre vai ser um mais simples, tá? Ou de primeira ordem ou de segunda ordem, e a gente consegue, como eu falei, cascatear os circuitos de primeira ou de segunda ordem para formar um circuito de ordem maior. E se a gente reduzir esse polinômio para segunda ou para primeira ordem, ele vai ficar bem mais simples e a gente vai conseguir analisar e ele vai ficar mais factível para a gente trabalhar com esse polinômio simplificado. Bom, mas antes de chegar nesse polinômio simplificado, a gente pode também fatorar os polinômios e reescrever a função de transferência dessa forma aqui, ó, onde eu tenho a multiplicação dessas diferenças entre S, que é a frequência, e no numerador eu chamei de Z, tá? Cada raiz desse polinômio, e no denominador eu chamei de P, as raízes do polinômio. Por que eu dei essa letra aqui? Porque no numerador, as raízes do polinômio eu chamo de zeros, e no denominador eu chamo de polos. Por isso que eu dei essas letras específicas para elas. Eu não sei se vocês já fizeram controle ou sistemas lineares, não sei como é que chama, eu não sei como é que chama a matéria. Eu acho que é sistemas lineares. É alguma matéria que vocês fazem com a Ariane ou com a Cíntia, tá? Vocês vão ver o que que é. Se vocês não fizeram ainda, vocês vão fazer. Elas também certamente vão falar com vocês de polo e zero, de mapa de polos e zeros. E eu só vou falar rapidamente aqui. Que, se vocês já fizeram a matéria, vocês vão. Vou acabar repetindo o que elas falaram, tá? Mas em controle é muito utilizada as funções de transferência nesse formato para a gente projetar controladores. Ajuda muito, tá? Bom, e os polos e zeros dessa função de transferência, eles podem ser um número real
ou eles podem ser um número complexo também, que tem parte real e parte imaginária, tá? Bom, e a gente, para representar os polos e zeros de uma função, a gente usa o plano complexo, onde o meu eixo horizontal é o eixo real e o eixo vertical é o eixo imaginário. Onde eu estou representando um X, são os polos, tá? E onde eu estou representando um círculo, são os zeros. Bom, e aqui é só um exemplo, tá? Onde eu tenho uma função de transferência com 4 polos, ó, 4 zeros e 5 polos, tá? Eu sempre tenho que ter mais polos do que zero, ou então o mesmo número de polos e zeros. Olhando aqui para o plano complexo, para que o meu circuito seja estável, todos os polos têm que estar do lado esquerdo do plano complexo. Ou seja, eles têm que ter parte real imaginária. Ó, parte real negativa. Nossa, parte real imaginária foi bom, hein? Mas todos eles têm que ter parte real negativa. Eles têm que estar à esquerda do eixo J ômega. Senão o meu circuito vai ser instável. E eu não quero isso, tá? Então, sempre eu vou ter a parte real deles negativa. Bom, se for um polo real, só com parte real, ele vai estar em cima aqui do eixo, como está esse polo aqui, tá? Se for um polo complexo, ele sempre vai vir aos pares. Sempre vou ter um par conjugado, onde eu tenho a parte real é a mesma e a parte imaginária vai ser contrária, tá? Esse aqui de cima, por exemplo, a parte imaginária a parte real é igual e a parte imaginária é ômega p e menos ômega p. Esse par conjugado aqui, tá? Então, se eu tiver parte imaginária, tanto nos polos quanto nos zeros, eles vão vir aos pares, beleza? Então, isso aqui é só um exemplo, né, de uma representação gráfica da função de transferência. Mas, e para vocês também entenderem o que é polo, o que é zero, mas em controle vocês vão cansar de ouvir isso. Bom, mas a gente quer o quê? A gente quer a função de transferência, né? E como que a gente está acostumado a analisar essa função de transferência? Através da resposta em frequência. Cada função de transferência tem uma resposta em frequência específica. E a gente quer determinar as características dessa resposta em frequência, tá? Bom, e aqui, ó, e como eu falei para vocês antes, a gente utiliza aproximações, que são características de função de transferências conhecidas que vão facilitar a gente a projetar um circuito. Se a gente simplesmente desenhar uma função de transferência e falar assim, eu quero elas de tal forma ali, a mais mirabolante possível, eu consigo fazer, eu posso tentar fazer essa função de transferência e projetar um circuito que vai me entregar ela. Mas pode dificultar muito o meu serviço. E para facilitar, a gente vai usar o quê? A gente vai usar aproximações para a gente já conseguir chegar num circuito pré-definido, onde a gente tem um método de projeto pré-definido, tá? Bom, e existem várias aproximações, tá? Não são poucas, não. Eu coloquei algumas aqui que são as mais famosas, tá? A primeira é o filtro de Butterworth, essa resposta em frequência em azul, que é a que está mais plana aqui, ó. E tem um decaimento até bom aqui, tá? Para um filtro de segunda ordem, seria menos 20 dB por década. Eu coloquei aqui a de Chebyshev também, que é em vermelho, que tem ondulações na banda de passagem, e eu tenho um decaimento muito maior. Ela decai mais rápido aqui na região de transição. E tem outras também, que não estão no gráfico aqui, Chebyshev inversa e elíptica, que chamada aproximação de Cauer também. Tem a de Bessel, eu vou falar dela mais tarde, ela é essa verde aqui, que está plana até demais, tá? Ela é a pior que tem, a resposta em frequência, só que ela tem uma outra vantagem, que lá na frente eu vou falar dela, na hora de comparar de novo essas aproximações. Bom, para eu chegar numa resposta em frequência que vai me dar, ou melhor, eu estou fazendo confusão. Para eu chegar numa função de transferência, numa equação daquela, que vai me dar esse gráfico aqui de resposta em frequência, da aproximação que eu quero, a de Butterworth e a de Chebyshev, eu tenho métodos analíticos para fazer isso. Eu consigo fazer isso aí matematicamente. Não é tão. Eu não vou dizer que é simples, tá? Mas a gente consegue fazer isso de forma analítica. As outras aproximações, é muito difícil da gente fazer isso aí usando puramente a matemática. A gente tem que utilizar
alguma ajuda para a gente fazer, que são tabelas que vão definir alguns valores da função de transferência para a gente, e a gente pode usar softwares também que projetam o filtro, tá? Mas para vocês entenderem como que se dá esse projeto do filtro, como que a gente chega na função de transferência das aproximações, eu vou falar aqui da de Butterworth e da de Chebyshev como exemplo aí. Depois a gente vai aprender a usar as tabelas também. Bom, e começando pela de Butterworth, tá? Bom, a aproximação de Butterworth, a gente tem sempre essa resposta em frequência aqui, que é plana na banda de passagem e tem um decaimento que a gente chama de monotônico, tá? Esse decaimento aqui, a gente consegue determinar ele e é menos 20 dB por década, tá? Aqui, ó, se eu andar uma década do 10 à quarta até 10 à quinta, eu vou de menos 40 até menos 80. Então, esse filtro aqui é um filtro de quarta ordem. Eu caí 40 dB em uma década. Ou melhor, é um filtro de segunda ordem, falei errado, tá? Eu caí 40 dB em uma década. E eu sempre vou. Esse decaimento sempre vai depender da ordem do filtro. Vai ser menos 20 NdB por década. Com N igual a 2, fica menos 40 dB por década. Se fosse um filtro de primeira ordem, seria menos 20 dB por década. Mas característica do Butterworth é ter esse decaimento aqui monotônico, que a gente consegue determinar a taxa dele e a resposta plana aqui na banda de passagem, tá? Bom, o módulo da função de transferência, a amplitude da função de transferência, ela é dada por essa equação aqui, ó. Ela vai depender da frequência do ômega, da frequência de polo ômega p, da ordem do filtro n e desse parâmetro epsilon, que eu já vou falar o que é o epsilon, tá? Com o que ele está relacionado. Bom, na frequência de polo, exatamente, se eu tiver ômega igual a ômega p, o que está dentro do parênteses aqui vai ser igual a 1. E eu vou ter essa amplitude para minha resposta em frequência nessa frequência ômega p, que é a frequência de polo, é um parâmetro de projeto, é a borda da faixa de passagem, tá? Eu vou ter essa amplitude aqui especificamente. Bom, e o parâmetro epsilon que eu falei, ele está relacionado à variação máxima dessa resposta em frequência na banda de passagem. O Butterworth, ele tem uma característica de resposta plana na banda de passagem, então a gente não vai ter muita variação, não. Mas o epsilon, ele está ligado aqui. Aí eu não começar a cair antes da hora, tá? Se eu quero uma frequência de corte que seja aqui no 0,8, não é uma frequência 0,8, tá? Seria 80% da frequência de polo. Eu quero essa resposta em frequência aqui, ó, tá? Essa aqui, por exemplo, eu quero ter um menos 3 dB nessa frequência. Bom, eu tenho que definir esse decaimento, seria o meu A máximo, tá? Então, eu não tenho ondulações, mas se eu tiver um A máximo muito grande, eu vou começar a decair antes da hora, igual essa aqui, essa primeira aqui que começa a decair lá atrás. Bom, isso vai depender também da ordem do filtro, tá? Não só do epsilon. O epsilon, eu uso ele, eu calculo ele a partir do A máximo. Isso aqui é um parâmetro de projeto, a amplitude máxima das ondulações na banda de passagem. Eu defini no A máximo que eu quero no meu projeto, eu calculo o epsilon através dessa equação 7 aqui, que eu só inverti a equação 6 e deixei o epsilon em evidência, tá? Bom, no Butterworth a gente não tem muito problema com isso não, no Chebyshev isso aqui vai ficar mais claro, porque desse A máximo, tá? E a gente tem que, depois que a gente define o epsilon através do A máximo, a gente precisa definir a ordem do filtro. Para definir a ordem do filtro, a gente tem que definir o decaimento que a gente quer para a nossa resposta em frequência. Quanto maior for a ordem do filtro, quanto maior for o N, mais rápido vai decair essa resposta em frequência. Mais inclinada vai ficar aqui a região de transição, tá? Vai ficar mais próximo da resposta ideal. Só que filtros de ordem maior vão me dar circuitos mais complexos, então eu não posso sair aumentando a torta e a direito, tá? Bom, mas o ômega P é a minha frequência de polo, tá? E eu tenho aquela outra frequência que é o ômega S, que é a frequência na borda da faixa de rejeição. Bom, eu definindo o ômega S que eu quero, a partir de qual frequência que eu quero que o meu filtro comece a rejeitar, eu vou definir a taxa de decaimento dele.
quanto mais próximo o ômega S estiver do ômega P, mais rápido tem que ser essa taxa de decaimento da minha resposta, tá? Bom, e com isso eu defino um A mínimo, que é o quê? É a amplitude que eu quero na minha banda de rejeição para essa frequência. Bom, e nessa frequência, ó, a amplitude para essa frequência ela tem que ser maior ou igual ao A mínimo, tá? Senão, isso ainda vai ser banda de passagem, eu não vou ter entrado na banda de rejeição. E a amplitude da resposta em frequência na frequência ômega S é dada por essa equação aqui. Eu estou dependendo do epsilon, do ômega S, do ômega P, esses três aqui são fixos, e eu tenho que descobrir o N, tá? Eu vou descobrir o N, eu vou aumentando esse N até eu chegar num valor que vai me dar o resultado dessa equação maior do que o A mínimo que eu defini em projeto, tá? Bom, depois que eu descobri o epsilon através do A máximo, descobri o N através do A mínimo, eu sei a ordem do meu filtro e sei a quantidade de polos que ele vai ter, que é igual à ordem do filtro. Agora eu só tenho que alocar esses polos no plano complexo e escrever a minha resposta em frequência. A resposta em frequência de Butterworth, a gente não tem nenhum zero nela, tá? A gente tem só um número real aqui no numerador, que vai depender de uma constante K e dessa frequência ômega zero. Bom, e a gente tem os polos no numerador que vão depender da ordem do filtro. Tá? A gente só tem que alocar esses polos no plano complexo e eles vão estar sempre em cima dessa circunferência aqui, que tem esse raio ômega P, vai depender do ômega P e do epsilon e do N também, com essa equação aqui. Tá? Bom, é um pouquinho chato fazer isso aqui de maneira analítica, aqui, matemática, porque a gente sempre tem que desenhar aqui o plano complexo e alocar esses polos da seguinte forma. O primeiro polo ele vai estar na circunferência, ele vai estar afastado do eixo vertical π sobre 2n. E cada polo vai estar afastado um do outro π sobre n. Tá? Falando assim, é ruim de entender, tá? Mas, como eu falei, se a gente pegar filtros de ordem menor, fica mais fácil a gente entender. Se eu tiver um filtro de ordem 2, eu vou ter que afastar π sobre n, tá? Π sobre 2 do eixo horizontal. Π sobre 2 é 45 graus. Então, eu vou afastar 45 graus aqui e, ou melhor, π sobre 2 é 90, né? Falei errado. Bom, eu vou ter que afastar 45 aqui e eu vou ficar com cada um, né, afastado 90 graus, né? Π sobre 2n aqui, nessa abertura, e π sobre n nessa aqui, que é o dobro. Se eu tiver um filtro de terceira ordem, eu vou afastar 30, né, que é π sobre 6, e depois ou melhor, π sobre 6, e depois vou afastar um polo do outro, π sobre 3, que é 60, o dobro. Eu vou alocando os polos assim, tá? Bom, eu olhando para o plano complexo aqui, eu consigo determinar quais que são os polos da minha função de transferência. Esse método aqui, gente, estou mostrando para vocês como é que é o método analítico da gente chegar nessa função de transferência. Mas a gente tem métodos mais fáceis para projetar um filtro de Butterworth sem ser através dessa função de transferência. Só para vocês entenderem a porquê, né, da gente utilizar tabelas depois. Se não, só utilizar a tabela fica um negócio muito assim. A gente sabe que vai dar o resultado que a gente quer, mas a gente não sabe por quê. Tá? As tabelas gravam esses valores aqui que a gente deseja para os polos, que a gente chegaria nesses valores através dessa análise, só que isso aqui está tudo tabelado, a gente não precisa ficar fazendo isso aí, alguém já fez e tabelou para a gente, tá? Mas esse aqui seria o método analítico. Bom, vou falar um pouquinho de Chebyshev agora, que tem um método muito parecido, tá? A gente tem qual que é a diferença da resposta de Chebyshev? É que a gente tem ondulações na banda de passagem. A gente não tem uma resposta plana na banda de passagem. Em contrapartida, ela me dá um decaimento na região de transição muito mais rápido do que uma resposta de Butterworth. Então, eu ganho no decaimento e perco na característica da banda de passagem se eu utilizar essa aproximação de Chebyshev, tá? Bom, e só tem uma vantagem essas ondulações, que elas têm a mesma amplitude, tá? Uma ondulação sempre vai ter a mesma amplitude da outra se eu comparar vários picos aqui. Então, eu consigo projetar
a amplitude máxima dessas oscilações e eu estipulo um valor máximo em projeto para eu não ultrapassar isso. Então isso aí ajuda também. E quanto menor, né, eu quiser as ondulações, mais perfeita ficar a minha resposta, maior vai ser a ordem do filtro para atender isso. Bom, a resposta do Chebyshev, da amplitude da função de transferência, tem essa equação mais complicada aqui, tá? Se eu tiver antes do ômega p, eu vou depender do cosseno, do arco cosseno de ômega sobre ômega p. Se eu tiver acima do ômega p, eu vou depender do arco cosseno hiperbólico. Bom, mas sem querer analisar essa equação aqui que é complicada aqui, né, de entender, cosseno hiperbólico e tudo. Bom, o fato é que a gente tem que descobrir o quê? A mesma coisa lá do Butterworth, a gente tem que descobrir, a gente tem que estipular uma amplitude máxima e a gente vai descobrir o epsilon a partir dessa amplitude máxima aqui, tá? E depois a gente tem que descobrir o n, que é a ordem do nosso filtro, através do a mínimo, que é a amplitude lá na banda de rejeição. A ideia é a mesma, só que aqui, ó, só tem uma diferença, que eu não sei se é boa ou se é ruim. Ao invés de a gente ter que desenhar os polos lá no plano complexo, a gente tem uma equação para achar os polos. O problema é que essa equação aqui, ela é uma equação um pouquinho cabeluda, tá? Então, não sei se isso aqui é melhor ou se é pior do que desenhar. Mas, enfim, eu tenho que fazer aquele mesmo teste e aumentando a ordem n aqui até chegar na amplitude dessa equação aqui no A de ômega S maior ou igual ao A mínimo, tá? Ou seja, eu vou, vamos supor, eu quero considerar que a partir de 20 dB abaixo da minha banda de passagem já é banda de rejeição. Se eu tiver com esse A de ômega S igual a 18, eu não cheguei ainda não. Aí eu aumento o N, se o próximo for igual a 21, opa, passei do 20. Aí sim, eu vou ter achado a ordem do filtro que eu quero. Bom, achei a ordem do filtro que eu quero, eu vou achar os polos, tá? Eu vou variar esse K aqui de 1 até N, incrementando em 1 e achar esses polos. E assim eu defino a minha função de transferência, tá? Para o Chebyshev. Mas, assim como o Butterworth, a gente tem tabelas com esses valores aí. A gente não vai precisar ficar fazendo esse método analítico aqui também, não. Mas seria esses os passos aqui para a gente chegar na função de transferência. Bom, aqui só uma comparação entre o Butterworth e o Chebyshev. Eu já acabei falando antes, né, que o Chebyshev ele melhora a região de transição, mas piora a banda de passagem. O Butterworth tem uma região de transição mais lenta, porém a banda de passagem dele é bem melhor, né? Ela é plana. Bom, aqui tem um exemplo, só para ilustrar para vocês aqui. Se eu seguir aquele passo a passo para chegar na função de transferência para um filtro eu dou aqui as especificações do meu filtro. Eu quero uma frequência a borda da banda de passagem igual a 10 kHz, a borda da banda de rejeição igual a 15 kHz, ou seja, entre 10 e 5K eu tenho que decair, tá? A amplitude máxima das oscilações na banda de passagem 1 dB e o A mínimo 25 dB. Ou seja, eu tenho que ir de 0 até menos 25 dB abaixo, né, desse 0 dB, de 10 até 15 kHz. Bom, qual que vai ser a ordem do filtro de Butterworth e do de Chebyshev que vai me dar essas características de filtro que eu quero, tá? Bom, se eu fizer o passo a passo ali lá, que eu falei agora, eu vou chegar num filtro de ordem 9 para o Butterworth para me dar essa resposta que eu quero. Enquanto o Chebyshev vai me dar um filtro de ordem 5. Eu não falei que o Chebyshev é mais rápida, a região de transição? Isso se eu comparar filtros de mesma ordem, tá? Se eu quiser estipular que a minha resposta vai ter uma característica de decaimento específica, eu vou ter um filtro de ordem maior para o Butterworth sempre. Ele sempre vai me dar um filtro mais complexo. Então, o Chebyshev, ele simplifica também o meu circuito, apesar da análise dele ser mais complexa, ele vai me dar um circuito mais simples, certo? Bom, gente, eu sei que foi muita teoria. Ah, não, não acabou, não. Eu ia falar do. Ah, tá. Bom, eu falei que eu ia falar daquele filtro de Bessel, tá? Só para terminar aqui. O filtro de Bessel ele tem a pior resposta em frequência, que é a mais lenta de todas, tá? Mas ele tem uma vantagem em relação aos outros, que eu tenho que olhar para a resposta ao degrau. Se eu aplicar um degrau na entrada do meu filtro, a saída não vai variar em degrau, ela vai demorar um pouquinho a chegar no valor de regime permanente.
A de Butterworth, eu tenho um pequeno sobressinal aqui e depois eu chego em regime permanente. A de Chebyshev, eu tenho muitas oscilações, tá? E tem um grande sobressinal, mas no final das contas lá eu chego no regime permanente. O de Bessel, eu demoro a chegar no regime permanente também, mas eu não tenho sobressinal. Essa é que é a vantagem do filtro de Bessel. Eu vou garantir que eu não tenho sobretensão no meu filtro, então se eu estiver trabalhando perto da tensão máxima que o meu circuito suporta, eu não chego nessa tensão máxima, tá? E eu garanto a segurança do meu circuito, porque senão eu vou ter que sobredimensionar meus componentes para aguentar esse sobressinal aqui, se eu trabalhar com o Chebyshev. Senão eu vou sair queimando meus componentes. Esse sobressinal aqui ele pode ser muito grande, tá? Aqui está cerca de 10% acima, em torno de 1,1, mas ele pode ser bem maior se o filtro for mal projetado. Bom, eu vou terminar a aula por aqui e na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente chega nos circuitos de primeira e de segunda ordem, tá? Para chegar na resposta em frequência que a gente deseja. Se a gente quiser uma resposta em frequência de uma ordem maior, a gente vai cascatear esses filtros. Mas vocês vão ver que as funções de transferência para esses filtros são muito mais simples do que aquelas que eu mostrei, que são funções de transferências muito grandes, tá? Aqui, sempre, de primeira ordem eu vou ter um polo só, de segunda ordem eu vou ter dois. Então vai simplificar um pouquinho nossa vida aí, mas semana que vem eu volto a falar disso. Eu falei que eu ia precisar de 2 aulas para filtrativos, eu acho que vai ser mais, tá, gente? Eu acho que vai ser 3. Eu achei que eu ia chegar mais longe aqui hoje. Esse negócio de 50 minutos aqui é um problema. Mas bom, essa parte aqui, para introduzir os filtros ativos, muita teoria, muita matemática, tá? Eu vou me preocupar mais depois com o circuito, com o projeto do circuito. A gente tem métodos para projetar esses circuitos que são muito mais simples do que ficar fazendo toda essa análise matemática que eu falei hoje, tá? Isso aqui foi só uma introdução para vocês entenderem aí de onde que vem as tabelas, de onde que sai esse projeto de filtrativo, só para vocês não acharem que é uma coisa impossível de entender. É, é só uma matemática um pouquinho densa aí, mas receita de bolo também. Certo? Bom, pessoal, vou só encerrar aqui a gravação.